afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Brasil. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos hacen favor de vernos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Como se sabe, en Brasil han pasado muchas cosas desde que tumbaron de mala manera al gobierno de Dilma e hicieron preso a Lula da Silva. En ese inter quedó Jair Bolsonaro de presidente del Brasil y fue todo un desastre, porque las conquistas que se habían logrado con el gobierno del PT empezaron a perderse y empezó a haber por primera vez en Brasil hambre. Pero no solo eso, hubo muchísimos muertos por el COVID que no fueron atendidos por el gobierno de Bolsonaro y hay muchos otros grandes agravios que sufrió el pueblo brasileño con esa administración. Después vimos cómo salió Lula de la cárcel y se perfiló para ganar la presidencia de Brasil. Pero también nos dimos cuenta, con preocupación, que no las podía tener todas consigo, porque dentro de todo lo que creó Bolsonaro en su gobierno, dejó, por decirle así, sembrado en su gobierno, y antes de que tomara posesión, no solo muchos problemas, sino una situación que le impedía o le podía impedir gobernabilidad una vez que estuviera ya ejerciendo el cargo. Bueno, no me estoy yendo muy lejos, apenas estaba llegando cuando le trataron de dar un golpe de Estado por el que Bolsonaro ya fue condenado junto con otras personas que incluso fueron condenadas antes e incluso encerradas. A él lo acaban de condenar por 27 años por ese intento de golpe de Estado. Así de crecida estaba la derecha. Y sin embargo, cuando se empieza a desempeñar Lula en el cargo, todo el mundo estaba esperando que Lula recuperara lo que de alguna forma Bolsonaro destruyó. Y no fue así. La verdad, Lula nos empezó a preocupar porque lo empezábamos a ver vacilante, no el clásico Lula combativo de frente, y entre eso vimos que no estaba favoreciendo necesariamente las políticas que había él mismo desarrollado cuando estaba en el gobierno. Y nos preguntábamos, ¿qué está pasando? Surgieron muchas teorías de si estaba muy acotado por la derecha, lo cual eso es cierto también. Bolsonaro hizo buen su trabajo en ese sentido, pero no estaba dando realmente Lula lo que todo el mundo esperaba. El super Lula no lo vimos. Incluso vimos cosas que consideramos todavía muy cuestionantes, por no decir imperdonables, como, por mencionar una, el negarle el acceso a Venezuela a los BRICS, sabiendo cuál era la situación de Venezuela, que es una verdadera vergüenza, y sobre todo sabiendo que Venezuela les dio la mano en el asunto del COVID. Mandó vacunas, mandó equipo, sabiendo que no tenían, que estaban bloqueados. Ni siquiera por agradecer los vetó. Pero ahora vemos un Lula resurgido con los ataques de Donald Trump y que los ha respondido muy bien. Y también las amenazas de Donald Trump constantemente sobre Brasil, con amenazas de aranceles, y metiéndose en el proceso de Bolsonaro, queriendo que lo dejen libre, como lo logró que pasara también allá en Israel con el asesino de Netanyahu. Bueno, ahora queríamos que nos hablara alguien que no necesariamente sea
calificado como analista, sino nos hace favor de acompañarnos ahora un líder histórico sindical, histórico, vuelvo a decir, allá en Brasil. Quiero nomás decir una breve sembranza. Su nombre es Edmilson Rojeiro de Oliveira, aunque su apodo es Toquino, así es como se le conoce. Es un líder sindical del sector aeroespacial en Brasil, trabajador jubilado de Embraer en el sector de fermentería, como le dicen allá, militante del PT de Brasil desde su fundación hasta los días actuales. En los años 80, en la dictadura militar con la fábrica intervenida con los militares, y en los 90 lideró muchos paros históricos en la región de San José dos Campos, donde queda Embraer. Actualmente presenta diariamente el programa de comentarios sobre política y geopolítica en el canal sindical de STV Brasil. Toquino, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que están a acompañar esta charla y especialmente para ti, un compañero que abre espacio para que todos nosotros que estamos en la base de la pirámide socioeconómica possamos, tengamos oportunidad de hablar o que estamos vendo, como é que estamos acompanhando o andar de las cosas políticamente en nuestro país y en el mundo también. Gracias. Pues mira, la verdad es que no tienes nada que agradecer porque a mí me interesaba hablar contigo como líder sindical en los años 80, en los años 90. Has de haber visto muchas cosas, sobre todo has de haber sufrido muchas, muchas cosas. Amenazas, persecuciones, restricciones, el que no te sintieras tranquilo porque sabes que estás vigilado, incluso aun cuando a lo mejor no te vigilaban, tú ya estabas con esa idea, el salir a la calle viendo para todos lados, el salir a la calle en un semáforo y estar pendiente de qué carro se te pone al lado, quién viene por detrás, eso no es necesariamente vida. Pero todo eso lo No. viviste tú, precisamente, no solo contigo, sino con tus seres queridos, todo el tiempo. Todo el tiempo es pensando, o si no me hacen algo a mí, ojalá no me lo hagan a algún hijo, a mi esposa, algún hermano, algún familiar. Vivir con esa conciencia no es vida. La verdad, todos merecemos vivir tranquilos, pero sabemos cómo se gastan la derecha precisamente para amenazar a todos los que considera que amenazan sus privilegios, básicamente, ¿no? Entonces, la idea de molestarte es que nos puedas contar cómo están las cosas en Brasil. ¿Cómo está lo de la condena? ¿Qué pasa con Luna? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué pueden esperar ustedes? Porque en algún momento incluso charlamos con Miguel, tu hijo, sobre el asunto del sindicato de ustedes ahí en esta empresa de Embraer, que es muy importante porque ni México tiene una empresa así. Para que pues México no tiene nada que ver con Embraer. Y vimos también cómo hubo una conspiración para acabar con esa empresa y también con ustedes. Entonces, me callo, por favor, para que nos puedas contar. Yo voy a intentar hablar sobre todo. Yo pido de antemano disculpas por mi español. Acá en casa todos hablan español. Mi hijo, mis hijos, mi norinha, mi esposa también, que es nieta de español y nieta de Argentina. Entonces, todos hablan muy bien. Yo estoy aquí intentando y voy a hablar despacito y caso usted tenga alguna duda, es só hablar que yo le explico, busco explicar. Entonces, acá en Brasil, cuando hay em tudo acá, a situação atual que estamos a viver em Brasil, ela se inicia com o golpe em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Allí se traçou todo o caminho para o qual nós outros estamos hoje alocados. Então, isso é uma coisa absurda. Acá não temos elites, temos uma classe dominante que algumas vezes se usa de farda com golpes militares, algumas vezes de terno com golpes políticos e outras vezes, sim, nos aparecem até como pastores ou como
padres, hablando de coisas que não têm nada a ver com a realidade, mas com o espírito. E impõe uma exploração absurda contra a classe trabalhadora brasileira. Creio que acá em Brasil, o capitalismo logrou ter uma das classes dominantes mais cruéis, mais violentas de toda a história. Acá matam-se negros, matam mulheres, matam niños e principalmente a classe trabalhadora, que é sempre a última a participar do debate do que se passa em Brasil e colocar suas opiniões, suas propostas sobre a mesa, pensando na construção, pensando na construção de um país justo, melhor para todos. Então, estamos em um país muito rico, riquíssimo, mas uma população muito pobre, muito pobrecita. Né? Então, a presidenta Dilma tinha alguns compromissos com a classe trabalhadora que seria impossível com o poder que a classe dominante logrou politicamente, com a realidade do mundo, com o Partido Democrata nos Estados Unidos e com nossas fragilidades acá em Brasil, ela seria impossível manter a presidenta Dilma Rousseff, apesar de ganhar a eleição desde 2014, seria impossível manter governo, olhando todas as prioridades que foram colocadas pelo governo do PT, Partido de Trabalhadores, durante 13 anos, onde a inclusão da população como mercado consumidor, melhores empregos, melhores salários, uma distribuição de renda e também uma divisão de poder maior e maior. Então, tudo isso, com o golpe que ocorreu em 2016, se ficou ano passado. Passamos a viver uma situação muito difícil, onde há colocado para nós outros aqui chamam de reformas, né? Aqui nós outros falamos de formas. Recuamos na relação com direitos de los trabalhadores, recuamos na questão da aposentadoria, os direitos de los jubilados em Brasil. Então, a classe dominante jogou para o povo trabalhador todos seus interesses, todos seus objetivos de ganâncias. Então, os ricos se quedaram mais ricos e os pobres miseráveis. E lograram colocar Temer, que era vice de Dilma, em governo, e depois Temer passa diante de um quadro que eles próprios criaram, com o presidente Lula em la cárcel, com a mídia hegemônica toda em favor de Bolsonaro, lograram ganhar uma eleição que foi, sem dúvida nenhuma, uma eleição fraudulenta, uma eleição com muitos problemas. Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 falando barbaridades. E mesmo assim tivemos uma segunda volta onde quase ganhamos a eleição com Lula em la cárcel, sem sequer poder falar, não poderia falar. Então, Bolsonaro assume com apoio de toda a classe dominante brasileira e cometeu crimes, barbaridades contra o povo, muitas barbaridades, sim. Desde a negação da Covid, e a política de aproximação aí com o desprezível Trump, né? Passou a ser o porta-voz de Trump acá na América Latina, e uma política de negacionismo contra as vacunas, aplicando o projeto neoliberal de forma absurda cá em Brasil. Sim, e companheiro Lula em la cárcel. Então, um movimento Lula livre cresceu em Brasil, e muitos falavam de Lula sem levar em conta o que Lula estava falando, o que se passava por la cabeça de Lula. Todos tinham uma figura que ha venido do movimento sindical e foi um presidente fantástico em seus 2 primeiros mandatos, e que poderia ser o homem para levar o povo volver ao poder. Hacer uma disputa com o projeto neoliberal. E Lula sai da cárcel e muitos, incluindo companheiros do PT,
eram contrários a que Lula fuera candidato em 2022. Mas a força popular, a força dos trabalhadores, levou Lula a ser candidato. E Lula construiu, durante a campanha eleitoral de 2022, uma ligação com o povo, e as propostas que foram surgindo, Lula abraçava e dizia que é um compromisso. Então, democratizar a comunicação, garantir que muitas das empresas que foram privatizadas foram revistas, pudéssemos rever as privatizações, todos os perseguidos políticos por Bolsonaro puderam que eles regressassem ao seu local de trabalho, que as perseguições aos companheiros que foram vítimas de lawfare durante este período. Aqui temos muitos companheiros que foram perseguidos nos últimos 20, 25 anos, um absurdo o que a mídia com o judiciário fizeram contra muitos companheiros. Muitos perderam, inclusive a vida, né? Como reitor aqui, Luiz Carlos Cancellier, que cometeu suicídio por conta da perseguição que sofreu quando estava como reitor na Universidade de Santa Catarina. Então, um quadro muito malo, muito terrível. E Lula faz compromisso com todos. E quando assume, havia aí uma ameaça muito grande. A extrema-direita estava em acampamentos em frente a los quartéis e difundia por la rede que Lula não ia assumir o governo, que Lula ia morrer antes de subir a rampa que tem em el Palácio da Alvorada, el Palácio Presidencial, e há uma rampa que é o presidente que ganha as eleições sobre a rampa. E disse, não vai subir. E muitas pessoas foram a Brasília, assim, mais de meio milhão, segundo alguns, né? Um número impressionante de pessoas disseram, não, Lula vai a tomar posse. E Lula tomou posse com o povo em 1º de janeiro de 2022. 2023. Ganhou a eleição em 2022. Então, quando sube a rampa, o povo se sente muito à vontade de trabalhar, de construir um novo país, e que não estava ligado ao Congresso Nacional, porque tivemos uma eleição para o parlamento acá em Brasil, contaminada por um dinheiro que Bolsonaro e seu ministro de Finanças, Paulo Guedes, roubou do povo, deixando um rombo de 300 bilhões de dólares, reais, 300 bilhões de reais, porque criaram uma forma de sugar o dinheiro público através de emendas parlamentares, como se chama, aqui em Brasília, emendas PIX, e muitos desses políticos puderam ter em suas mãos muito dinheiro para a campanha eleitoral e lograram a eleição, lograram de uma forma absurda, criminosa. E como o tribunal em Brasil, o STF, como chamamos aqui, Supremo Tribunal Federal, estuve envolvido, estuve caminhando com os golpistas em 2016. Não conseguiu, não teve forças para barrar a corrupção na campanha eleitoral. Logrou barrar em 2022 a corrupção na hora em que é o momento do voto, é o momento da contagem do voto com a urna eletrônica, mas impedir que milhões de dinheiro público fora utilizado de forma criminosa na eleição não foi possível. Então, tinha Lula, quando assume, um parlamento hostil, um parlamento de extrema-direita, de direita, e Lula fez um compromisso com nós outros, vamos a governar com muitas conferências, com muitas reuniões, com o povo, colocando o seu projeto contra o projeto da extrema-direita. E opta, depois do que ocorre em 8 de janeiro, a tentativa de golpe em Brasília, quando a extrema-direita vai para as calles e tenta tomar o poder e destrói a Praça dos Três Poderes, como chamamos aqui em Brasil, e Lula toma outro caminho. Começa a falar de precisamos de republicanismo, precisamos pacificar o país, precisamos ceder em algumas coisas, como se fosse possível para o povo ceder mais do que já
perdeu durante os últimos anos, sim? E creio que o momento clave para tudo o que estamos a passar hoje foi quando Lula vai até hasta Washington e se encontra com Biden e assume o projeto democrata, do Partido Democrata. E, incluindo essa situação, traz para cá em Brasília a disputa bipartidária que tem hoje Estados Unidos, republicanos com Bolsonaro e o presidente Lula e sua esposa com o Partido Democrata. Participou da campanha de Kamala. Muitos ministros em suas redes sociais diziam: somos todos Kamalas. Agora somos todos Kamalas. Derrou o BRICS para segundo, terceiro, quarto plano de importância na pauta geopolítica mundial. Brasil se preocupou com o Partido Democrata, com a União Europeia, e a América Latina foi errada sem muita prioridade, sem nenhuma prioridade. O Mercosul teve algum olhar para o Mercosul, mas não, o Brasil se comportou como se fôramos um império dentro do império norte-americano, acá em América Latina. O erro na questão Venezuela também é um momento crítico, é um momento que a todos nós outros aqui causou um impacto impressionante, como cambiou a posição do governo, não dos petistas, não dos militantes, sim do governo e de Lula, principalmente, em relação a Venezuela. Então, todo isso cria uma situação que o Brasil vive hoje sobre um projeto neoliberal, com um presidente que é um presidente obreiro, operário. Então, seus discursos são buenos, muito buenos. Assim, quando o Lula habla, hasta hoje, emociona a todos, embora, na prática, a distância entre o que fala e o que faz é cada vez maior, mais distante, mais lejos. Entre lo que habla y dice, entre lo que él habla y dice. E que o que diz é muito distante do que habla. Cada dia as coisas vão piorando a vida do povo. E hoje aqui nós falamos que o destino de Lula e a situação complicada que hoje nos vemos em las pesquisas, em las calles, é porque em um momento importantíssimo para o povo, onde deveria aqui ter um controle sobre os preços de los produtos básicos para nossa alimentação, o governo não se esforçou, não lutou para que o huevo, o frijoles, arroz, a leite, todo isso estivesse mais em conta para o povo, ¿sí? Não se preocupou. Não se preocupou com a recuperação do salário, recuperação real do salário. Salário mínimo hoje em Brasil é R$1.500. 1.500. E há aqui um instituto ligado ao movimento sindical, ligado a los trabalhadores, que faz um cálculo de que para viver hoje em Brasil, uma família com 4 pessoas necessita de R$7.000. 7.000. Então, 1.500. Um estado como São Paulo, onde vivo, uma cesta básica, o custo é R$840. Então, se tu ganas acá em Brasil 1.500, como viver se para comer tienes que gastar 840, mais de 50% de tus salários? Então, é uma situação muito complicada em el mercado, a cada vez que o povo tem que comprar o que comer. E a questão do mercado, né? Lula hoje tem maioria o Banco Central. O Banco Central do Brasil é que determina os juros. Quanto será a guita? Quanto vão a viver os que vivem de apostas nas bolsas de valores, essas coisas todas? Então, hoje, em Brasil, nós falamos que há um bolsa banqueiro. Os banqueiros hoje ganham 15%, o segundo maior taxa de interesses do mundo. Segunda maior taxa de interesses. E também, ao ver a situação, por exemplo, acá, a tarjeta de crédito tem uma taxa de interesses de quase 1.000%. 1.000%. Es muy parecido aquí, ¿eh? Es muy parecido aquí. Es un abuso. Son los que más ganan los banqueros. No pierden nunca. Y mi gobierno nos ha quedado a deber
se amenazó diciendo que tenían que bajar las tasas de interés y que tenían que prestar dinero, pues como lo hace la banca usual, a negocios, ¿no? El negocio de ellos es las comisiones que te cobran por tener tu dinero en el banco y por las transacciones que haces en tus cuentas y movimientos. Es lo que ellos más ganan y ganan millonadas. Están muy, muy fuertes. O sea, nos explotan también aquí. Ya veo que en Brasil está igual, no lo sabía. No tenía idea que Não, estaba igual. acá é um absurdo. E se agora, né, um exemplo muito claro, quando o Trump ataca o Brasil com taxas absurdas. O presidente Lula convoca, chama a los empresários, não a los trabalhadores, para buscar uma salida, uma solução para o problema. O pueblo não foi chamado em nenhum momento, não foi ouído, porque o presidente Lula sabe que hoje, como nós outros somos explotadores de que produzimos acá em Brasil, não somos consumidores. Então, há aí todo um caminho para garantir que um Brasil rico, com riquezas naturais enormes, mensuráveis, que essas riquezas possam ser transformadas, cambiadas em produtos por los brasileiros, em empresas brasileiras, gerando empregos, buenos empregos, com direitos, com salários, e que esses trabalhadores sejam o mercado preferencial do que é produzido pelos trabalhadores acá em Brasil. Muito do que se passou na Rússia, porque Putin teve que inverter o que era a economia, o que era a produção russa, a partir do embargo mundial, teve que olhar para a Rússia, a riqueza russa, e transformar seus trabalhadores em produtores de sua própria riqueza, do que consome. Então, Brasil tinha aí exemplo claro de como sair de todo o que Trump hoje aponta para o Brasil. E nós, com empresários que têm interesses em lucros, ganâncias, não têm interesse de melhorar a vida do povo, e os culpados pelo golpe de 2016 são os empresários. Eles financiaram o golpe junto com Barack Obama, Partido Democrata. Então, é uma situação muito difícil. Estamos aí quase há 3 anos do mandato do governo Lula, hasta 3 meses para completar 3 anos, e distante da população. E o governo insiste que é marketing, que precisa comunicação. Hoje, o ministério mais importante de comunicação do presidente Lula é a SECOM, Secretaria de Comunicação, e deixou nas mãos de um milionário que vive de marketing, vive de eleições em mundo todo, sim, se apresenta como senhor de la vitória, o senhor que pode transformar os candidatos derrotados em vitoriosos. Mas uma coisa são as campanhas, uma coisa é como se ocorre quando há uma disputa eleitoral. A outra é quando se tem que governar, que não se trabalha com a esperança, se trabalha com a realidade. E a realidade do povo hoje em Brasil não cambiou. O presidente Lula, da esperança, se transformou para muitos companheiros acá uma decepção. Um quadro muito ruim, muito malo. E quando sai a calle para falar com os trabalhadores do transporte, trabalhadores do serviço, trabalhadores das empresas, sim, há um descompasso entre o que habla o governo de si mesmo, que disse que é o melhor do mundo, que é um governo que representa os interesses do povo brasileiro, e o que dizem os brasileiros em las calles. Há uma distância e vamos a pagar um preço muito alto por distanciar-nos do povo. Sem o povo, não vamos a lugar nenhum. E a derrota que pode, e é possível hoje, mirando o que acontece na calle, não é a derrota da esquerda. Isso é que tem que deixar claro. É preciso esclarecer as pessoas. A derrota do governo Lula, e mesmo a vitória muito difícil, não será o julgamento, não será o povo dizendo que era um governo de esquerda ou não, porque não há um governo de esquerda em Brasil. Há um discurso, sim, claro que há um discurso, mas a atitude, não. A atitude é neoliberal. É quando temos que discutir os direitos dos trabalhadores,
posterga. Mañana hablamos sobre isso. Quando é os interesses dos empresários, ayer hablamos sobre isso. Então, é uma distância muito grande de todo o que necessita o povo brasileiro agora. E é preciso dizer ao mundo, porque o mundo crê a mirar nos outros. Brasil está bem. Brasil está com o presidente Lula, que habla bem, que é trabalhador, que tem um compromisso com o povo, que tem um... Não. Acá, todo que é parte dos trabalhadores fica postergada. Não se debate, não se discute, mas tudo que é parte dos interesses da classe dominante está em primeiro plano. E ayer nós tivemos uma derrota muito grande, né? O governo teve uma derrota. Então, nós estamos dizendo, não se pode confiar no parlamento, não se pode confiar na extrema-direita. E o presidente Lula disse que, não, eu governo com todos, meu governo é um governo de frente amplíssima, acá temos todos, temos gente, pessoas que são de esquerda, pessoas de direita, pessoas que são comunistas, pessoas que são cristianistas, não tem algum problema, vamos todos juntos. E ayer aprovaram, primeiro, um projeto de lei que blinda os parlamentares diante das investigações que estão ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Então, não se pode mais sequer investigar os deputados e os senadores. Então, eles estão se blindando de seus crimes. Muitos dizem que é um projeto que veio pensando no narcotráfico, porque acá nós outros não sabemos quanto de dinheiro foi colocado em la campanha eleitoral em 2022 e em 2024. Então, temos muitos representantes em municípios e representantes, alcaldes eleitos, que são eleitos por el dinheiro de narcotráfico. Estou dizendo algo que todo mundo sabe acá. Muitos companheiros que foram candidatos tiveram que se defrontar com bandidos próximo a onde estava centro de coleta de votos e onde se distribuíam dinheiro para votar em candidatos de extrema-direita e direita. Então, o Congresso tem uma contaminação do que chamam aqui PCC, Comando Vermelho, que é do narcotráfico. Então, eles votaram para blindar. Não se pode mais... Temos acá agora os políticos eleitos em uma situação diferente do povo. São pessoas que não se pode investigar, não se pode questionar. Incluindo aí presidentes de partidos também. Aproveitaram lá a oportunidade de colocar o presidente do partido. E, em esta madrugada, eles conseguiram aprovar. O presidente Lula disse que não iam aprovar, que não há condição nenhuma. Anistia, uma anistia que nós outros não sabemos hasta onde vai. Uma anistia para Bolsonaro, essa é a verdade. Aprovaram por maioria, 311 votos, os deputados aprovaram que é necessário pacificar o país, segundo o seu discurso, e é necessário dar a Bolsonaro uma anistia. Bolsonaro precisa ser perdonado de todos os crimes que cometeu. Bolsonaro está sendo hoje condenado por conta do 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro não foi condenado por ter participado do que foi uma carnificina, o Covid em Brasil. Mais de 800 mil pessoas faleceram, morreram de Covid em Brasil. E Bolsonaro teve uma participação impressionante. Atrasou as vacinas, porque foi a especular como ganhava dinheiro com as vacinas. Incentivou a utilização de medicamentos que não resolvem o problema, medicamentos que não têm nada que combater, não logram combater o Covid. Digo que não se vacinou, e não é verdade. Sim. Então, há outros crimes, como, por exemplo, a privatização de uma refinaria da Petrobras na Bahia. Hoje, o presidente Lula habla sempre que consegue reduzir o preço do gás, do combustível, onde estão as refinarias da Petrobras. Então, reduz o preço. Só que quando chega ao posto onde as pessoas põem combustível, compram o gás, o preço está 4, 5 vezes mais, porque eles privatizaram o que chamam de BR distribuidora. Era um setor da Petrobras
que foi entregue para o capital privado. E nós outros que hicimos o compromisso. O presidente Lula hizo um compromisso de que ia rever a privatização. Não, nem buscou, nem lutou, porque muitas vezes nós outros lutamos e não logramos chegar ao objetivo. Mas a batalha, a guerra não está perdida. Mas quando se abstém, não se luta, a situação fica muito complicada. Então, hoje, vivimos aqui um dos preços mais caros de combustível em Brasília, como nunca vimos antes, porque Bolsonaro colocou um projeto de privatização da Petrobras. Então, são crimes continuados de Bolsonaro de incentivar a ditadura, de atacar as instituições democráticas. Bolsonaro é um criminoso contumaz, mas não é de hoje. Não. Bolsonaro é um criminoso há mais de 30 anos, desde quando saiu pela porta do fundo do exército e se meteu à política, sempre com a política de extrema-direita, sempre cometendo crimes. E o judiciário, em nenhum momento, o judiciário que atacou PT, atacou dirigentes honestos, companheiros nos outros dirigentes sindicais, e atacou, prendeu, perseguiu. Bolsonaro não, sempre foi defendido, protegido por essa gente. Agora não, agora eles entram em conflito, mas não entram em... O conflito não se dá para melhorar a vida do povo, se dá por la disputa de poder. E o governo Lula está hoje refém. De um lado, o parlamento, que Lula tem um acordo com os bandidos do parlamento. E de outro, o STF, que é o poder judiciário. Um lado tem votos. Podemos, e eu critico e questiono o voto, como foi logrado esses votos. Mas de outro, não tem voto. Então, quem tem mais poder? É quem legisla, quem hace as leis, ou quem tem que aplicar as leis? E o governo está como num sanduíche, num emparedado, está no meio. Se colocou, se puso. O governo Lula não está em essa condição hoje, porque há uma conjuntura, há uma situação muito difícil. Não. Ele foi rompendo os acordos que tinha com o povo em 2022 e se colocando isolado. E esse isolamento está cobrando o preço político. Chega ao terceiro ano de seu mandato numa situação complicada. E para mudar, cambiar essa situação, só com a participação do povo, que ele não está disposto de forma alguma. Não apresenta, em nenhum momento, não há sinal de que vá a tomar o caminho que começou em 2022, que cambiou a partir de 2023. Então, é uma situação muito difícil, viu, companheiro? Pues muy triste lo que estás diciendo, porque por un lado salió en prensa de que por fin Bolsonaro era condenado. Se manejaba por su participación en el golpe de Estado, porque animó, igual que Trump, a que la gente impidiera, a que en el caso, con Trump era que Biden tomara el cargo, tomara la protesta del cargo, y acá que Lula también pasara, no lo ejerciera. Y luego vemos, en pocas palabras, que Lula no solo ha defraudado, sino que ha traicionado, porque las promesas que les hizo, pues no las ha cumplido de entrada. No las puedo decir de otro modo. Si tú prometes algo y no solo no lo cumples, sino haces lo contrario, estás traicionando. Él está traicionando. Aquí veíamos, a raíz de los aranceles y la guerra que le está haciendo Donald Trump y las injerencias que hizo para que no condenaran a Bolsonaro, y ahora diciendo que iban a tomar represalias porque lo condenaron, y al fin de cuentas se van a salir con la suya, lo van a amnistiar. O sea, esa mafia de Donald Trump protege a los suyos, a Bukele, a Bolsonaro, a Milei, a toda esa, todos esos nefastos, todos esos locos criminales. Pero Lula no está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, entiendo que vienen elecciones, y durante mucho tiempo pude ver, y me dolía ver, que la popularidad de Lula era muy, muy escasa. Aquí nos dicen que a raíz de que se está enfrentando supuestamente a Donald Trump, está subiendo su popularidad para tener enormes posibilidades de ganar la presidencia. Pero yo diría, qué complicado para el pueblo brasileño votar por alguien que era de los suyos y que en este mandato ha quedado muy mal, los ha defraudado. Pero y si no lo hacen, vuelve
a llegar a un loco mandado por Bolsonaro, porque Bolsonaro ahora tiene gente que es clon de él, que incluso están más locas que él, o sea, que van mucho más allá de Bolsonaro. Así como Trump tiene gente que es trumpista, todavía mucho más trumpista que el mismo Trump. Entonces, ¿qué problema? Tienen un problema grave entre votar por alguien que no es de los suyos, pero que les dice que sí, pero en los hechos no, y que no va a ser de los suyos, y votar por el que no es para nada de ustedes y que les va a hacer el mismo daño o peor que el que hizo Bolsonaro en esos 4 años, que fueron nefastos. Como bien dices de Petrobras, yo recuerdo cuando él se sentía vulnerable, que nadie lo quería y que estaba en índices muy bajos de popularidad y que incluso se hablaba de que quería dar un golpe de Estado para seguir manejando en el cargo, entonces prácticamente ofreció en venta PDVSA. Le dijo, voy a empezarla para que entren los grandes capitales de Estados Unidos y me mantengan en el poder. Me recordó también cuando se fue Piñera allá en Chile, que faltando 2 o 3 meses para dejar el cargo, mete a licitación para que se privatice el litio, cuando el litio ahorita es un punto clave en la geopolítica mundial. Afortunadamente un gobernador puso una demanda en el juzgado y lo paró. Buscó una cuestión legal para poder frenar ese proceso. Pero lo que queda claro es que los que son de derecha lo que hacen es regalar, vender, entre comillas, el patrimonio de la nación a extranjeros o gente que tiene vinculación con ellos. O sea, es terrible. Entonces, ¿cómo es que la gente sigue creyendo que la derecha, me refiero al pueblo, van a ver por ellos cuando no es así, Toquino? Y a ti te consta, porque tú lo sufriste en la dictadura y en los gobiernos que se vinieron antes de que ganara Lula, que eran todos de derecha. Companheiro Hector, eu creio que há um problema em toda a esquerda que não compreende quem é Donald Trump. Donald Trump não tinha assim, é um fascista, é um dirigente de um partido como foi o partido de Hitler. Ele não é um político, ele é um empresário. E hoje, em el mundo, empresários ladrones como Donald Trump, temos em todas as calles. São um horror, um peligro para a democracia, para o povo. O que podemos fazer em este momento é nos apegar a la falta de los trabajadores. La clase obrera em Brasil, México, Estados Unidos e Argentina também. Exemplo de Argentina. Veja lá, vamos mirar a situação que está hoje, Milei, que é um amigo de Trump, é um portavoz del Trump na América Latina, está enfrentando aí o povo de la calle porque ataca a los jubilados, ataca a los trabajadores, ataca a los niños para cumprir uma renda que é neoliberal. Então, a renda de los trabajadores é necessário divulgarmos, porque o trabalhador em México, em Brasil, necessita da mesma coisa. Lutamos para termos um emprego onde temos direitos, sejamos respeitados, tenhamos uma jornada de trabalho que esteja hoje condizente com o século XXI. Sim, é necessário reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salário. É necessário distribuir a riqueza que produzimos. É necessário que todos os trabalhadores possamos ter casas, moradias, habitação. Isso é um projeto que o governo pode fazer que genera empregos, genera condições de melhorar a vida das pessoas. Todos nós outros trabalhadores queremos viver em habitações que tenham todas as condições básicas, como água, luz elétrica, gás, sim, água potável de boa qualidade, que se respeite o meio ambiente para que todos possamos viver em este planeta por mais tempo, que esse planeta seja preservado de fato. Toda a classe trabalhadora deve ter uma educação pública de qualidade para formar nossos ninhos, para que sejam cidadãos que possam definir muito bem o que querem, entender o texto, o contexto do que se passa na história, ser um agente da transformação individual e coletiva. Todo o trabalhador quer ter acesso à educação, à saúde pública de boa qualidade,
que ninguém se quede enfermo. E se estiver enfermo, que possamos atender a este companheiro e a vida pueda ser melhor para todos. Todos nós trabalhadores queremos ter ser jubilados, sermos jubilados que têm condições de viver bem, de encerrar a passagem por la vida de uma forma digna. Esses são os trabalhadores. Essa pauta dos trabalhadores é paz. Nós outros não aceitamos mais o que se passa em genocídio em Gaza, não aceitamos mais o que se passa hoje com a OTAN tentando roubar Rússia através do povo ucraniano, um absurdo. E quem morre, quem sofre com essa situação em Gaza, em Ucrânia, somos nós outros, trabalhadores ucranianos, trabalhadores palestinos, e mesmo os trabalhadores israelitas também, né? Então, nós vivimos num mundo onde a pauta dos empresários ladrões, como Trump, está se sobrepondo à pauta da vida. E nós estamos abrindo mão de debater. O que estamos fazendo? Por que não unificamos nossa luta? Por que nossa luta é segmentada, dividida, compartimentada? Por quê? Porque há uma necessidade que nossos líderes comecem a falar a língua de los trabalhadores. Porque os trabalhadores também percebem quando há uma divisão, quando há projetos que nos levam a lugar nenhum ou a situação muito pior. Então, é necessário descomplicar, é necessário levar a pauta de los trabalhadores para todos os cantos do mundo. Mesmo os trabalhadores europeus, que num passado não muito distante nos mirava de cima a baixo, com um ar os ingleses, os italianos, os franceses, os superiores, né? Os alemães, mira a situação que estão aí por uma aventura em tentar roubar a Rússia. E hoje não há dúvida que Trump, ao tentar esse movimento de taxação, de taxas para todo o mundo, ele tenta transformar o trabalhador norte-americano que está desempregado, que está sofrendo por conta do projeto de globalização, o projeto neoliberal, tenta transformá-lo de novo agente de seus produtos que possam produzir e possam consumir o que produzem, não comprar mais coisas de China, não comprar mais coisas de América Latina. Então, taxa todo mundo para que seu produto fique mais em conta, mais barato comprar e produzir nos Estados Unidos. É um empresário. É empresário. Trump, quando volta à presidência dos Estados Unidos, estava endividado. Sua dívida era bilionária. Hoje já está tudo correto, está tudo bem. Suas contas bancárias estão numa maravilha, sim? E o povo norte-americano não está bem. E o mundo não está bem. Os trabalhadores do mundo não está bem. Então, precisamos recuperar. Estamos aí acerca de ter uma 80ª reunião da Assembleia Geral da ONU. Nada. O que está em debate na ONU hoje que interessa aos trabalhadores? Que unifica os trabalhadores? Nada. É um organismo que não serve mais para minimamente conter esse avanço de los empresários. Hoje, o problema do mundo são os empresários do sistema financeiro e empresários do sistema industrial também, que se sentem motivados a ir para a guita, a estar aí investindo suas ganâncias em bolsa de valores, ao invés de generar empregos, e que vive apresentando pautas de retirar direitos dos trabalhadores, como se isso reduzir custo, um discurso criminoso, criminais, são todos criminais. Então, precisamos falar essa verdade. A verdade da classe trabalhadora, a única que pode libertar e salvar o planeta hoje. Sim, não há outro. Sinto muito para muitos companheiros que acreditam, somos empreendedores, agora somos pessoas jurídicas, já não somos pessoas físicas. Não, somos pessoas físicas. E os direitos dos trabalhadores podem salvar o planeta. Os interesses dos empresários estão destruindo nosso planeta e nossa vida. Então, é necessário cambiar, e nossos líderes não têm demonstrado essa disposição nenhuma. Miro a todos que estão falando, assim, alguns companheiros na África, mesmo em México,
há uma disposição de, dentro do capitalismo, propor medidas que, minimamente, sejam trincheiras, sejam resistências a essas pautas horrorosas de Milei e companhia, mas não avança, é necessário avançar. Estamos em um momento muito importante da humanidade, muito importante. E é necessário, neste momento, coragem. Os que não tiverem coragem serão engolidos por Trump e seu bando de empresários ladrões. Bando de empresários ladrões. A Europa está hoje a um passo de entregar o poder instituído para a extrema-direita. A extrema-direita. E não é apenas ou por culpa da conjuntura, por seus erros políticos, seus erros incluindo em relação a seu pueblo europeu, que acreditava que vivia fora do planeta. Ninguém está fora do planeta, todos estamos acá. É uma nave onde estamos todos. E os únicos que podem hoje dirigir essa nave a um lugar melhor para toda a humanidade são os trabalhadores. Só os trabalhadores salvam a humanidade. É duro dizer a verdade, mas é a verdade. Todo o restante, incluindo o governo Lula, que tem problema de olhar, mirar ao espelho e se identificar como trabalhador, como a classe obreira. Não, crê que é empresário, crê que conversando com empresários, a solução está próxima, está cerca. Não. Próximo a empresários, está perto de ser roubado. E, gente, incluindo aqui aí um debate mundial que os ricos não pagam impostos. Os ricos não pagam impostos. Mas em toda a crise que há, recorrem aos cofres públicos, ao dinheiro do povo. Quem paga impostos hoje no mundo, quem sustenta os governos, são os trabalhadores. Pagam impostos sobre seu sueldo, pagam impostos sobre a comida, pagam impostos sobre onde vive. Tudo tem imposto. E os ricos não pagam imposto. E quando está pressuposto de um Estado, pressuposto pronto, anual, vamos aqui agora debater o que fazer com esse dinheiro, o que vamos fazer com esse dinheiro que vamos a cobrar do povo, dos impostos. Aí os empresários são os primeiros a dizer, não, me parte acá, né? O setor financeiro diz, acá tem que pagar juros da dívida, tem que ser déficit zero. Então, 50%, 51% de todo o orçamento que o povo suma com juros, com pagamento de impostos, vai tudo para financiar a guita, financiar a roubalheira da ciranda da Bolsa de Valores. Não. É impossível. Milei vai cair, sim, mais temprano que tarde. Vai cair. Porque todos que abraçam o projeto neoliberal não têm vida longa. Não é possível conviver e tentar administrar um sistema falido. Todos que tentam administrar o capitalismo nesse momento em que, nessa etapa histórica do capitalismo, vai sucumbir, vai ser engolido, porque não há salvação para o sistema. O sistema capitalista está falido. E se as pessoas não perceberam, mira sua vida. Pense o que é sua vida hoje e pense o que você necessita para viver e verá que tu irmão também necessita da mesma coisa, tu vecino necessita da mesma coisa, que todos na comunidade em que tu vives necessitam da mesma coisa. Então, isso é uma pauta única. E por que não temos essa pauta única? Né? É necessário mirar as coisas como estão acontecendo e simplificar. Né? Muitos les gustam falar aí palavras que em dicionário, temos que buscar dicionário para entender o que estão falando. Não entendo. Háganlo simples, porque o povo entende lo simples. O povo não tem tempo para perder com os que vêm para enganar o povo. Joaquino, pues nos estás diciendo todo algo, pues toda una verdad muy dura, con mucha fuerza, con mucha pasión, porque tú lo vives eso desde hace décadas, al día a día. Y has visto cómo se ha manejado el neoliberalismo en Brasil y cómo se sigue manejando, igual que aquí. Noto mucho paralelo, incluso cuando mencionaste campañas en las que estaba el narco atrás. No hay que olvidar que todo ese dinero de narcotraficantes, al final de cuentas, ¿a dónde se va? Pues a Estados Unidos, que son los principales narcos, para acabar pronto. Yo creo que ya la gente se da cuenta. También entiendo perfectamente el llamado vehemente que haces de que tenemos que estar
unidos y que tenemos que tener coraje, porque los tiempos son muy duros y se van a poner peor. Donald Trump todavía no tiene un año y parece que ya pasaron 5, de cómo se ha manejado el tan intenso y los desgastes que está ocasionando, que parece que tiene mucho tiempo ya en el cargo y no, todavía nos faltan que cumpla un año y le quedan todavía 3. Y no podemos estar esperando nada más si hacen algo los gringos o no. ¿Cuándo vamos a actuar nosotros por nuestra cuenta? En vez de reaccionar, tenemos que actuar. Ese es el punto. Yo te quiero agradecer esta charla tan dolorosa. Libre, al fin de cuentas. Que Lula no es Lula. Lula que era muy diferente cuando ocupó la presidencia por primer mandato y en su segundo mandato también, cuando casi dejó, pudo lograr que 39 millones de personas dejaran de ser pobres en su mandato. Tengo entendido que esos son los datos, son datos asombrosos. Fueron 8 años de gobierno allá y logró un muy grande. Pero ahora tomó presidencia ahorita y lo vemos en un gobierno totalmente desgastado y que no puede presumir de esos logros. Y que para cambiar las cosas en el país está buscando pues a los empresarios. No dudo que él esté acotado, no dudo que él esté presionado con fuerzas que no necesariamente uno se percata o uno las puede ver. Entiendo perfectamente que cuando él vetó a Venezuela para el asunto de los BRICS, lo hizo presionado por Estados Unidos. Le pusieron una pistola y dijo, bueno, ¿qué es lo más me conviene por mi país? Pues decirles aceptar, porque si no nos van a hacer esto, y ni modo quedo mal con Venezuela. Pero creemos que incluso ahí pudo haberlo dicho. Me están presionando de este lado. O pudo haberlo manejado de manera más inteligente y no hacer lo que hizo finalmente. O sea, pudo haberlo manejado diferente, eso nos queda claro. Porque desde ahí, digamos, dijimos, haz de cuenta que estás viendo a Uribe haciendo eso. No, no, Lula. O sea, no hay justificación para lo que hizo Lula. Yo pudiera entender que él estuvo sometido a presiones muy fuertes, pero él, que él es muy listo, pudo haber manejado las cosas diferentes y no lo hizo. Y al día de hoy no lo ha hecho, porque podría reconocer la presión que está teniendo Venezuela, incluso ahorita, con posibilidades de invasión, y reconocer ese gobierno que ganó legítimamente las elecciones. La derecha dice que no. Bueno, cuando se estaban contando, todavía no terminaron el domingo, el lunes, el Departamento de Estado ya le estaba dando el triunfo a la otra. A ver, ¿cómo? Pues si no hacen el conteo. O sea, no terminaban de contar y ellos ya le estaban dando el triunfo. O sea, crearon toda una estrategia mediática para poder, según esto, dar el triunfo a esos candidatos de derecha que al final de cuentas salieron corriendo. Entonces esperemos que Lula rectifique, pero no te comento, no sé qué decirte con lo que me dices, es abrumador, salvo lo que estás diciendo, que aquí también se dice, solo el pueblo salva al pueblo. No hay más, tenemos que organizarnos en este caso, sobre todo porque tenemos problemas comunes, tenemos situaciones comunes. Entonces, pero es terrible lo que me dices, o sea, y lo que estoy viendo es terrible. Yo te quiero agradecer la charla que nos diste, para saber realmente qué está pasando, no lo que sucede, no lo que los medios de derecha a través de ese muro informativo nos quieren imponer. Tenernos siempre como vacas rumiando, o sea, comiendo lo que ellos nos dan, pero como vacas. Ahora se mueven para acá, ahora para allá, ahora les ordeño y ahora ya las mando al matadero. No somos vacas, pero sí, muchos aceptan ese esquema. Te agradezco esta charla, mucho. Eu que agradeço e uma coisa que é importante, todos devemos mirar é a segunda volta em Bolívia. Habla mais sobre a situação que estamos a viver, tudo. Toda a palavra que pueda dizer aqui para vocês, não é assim, a situação de Bolívia, a situação de Chile, agora em processo eleitoral, a situação de Peru, a situação de Equador, com o povo em las calles, todo isso é muito mais habla mucho más de que cualquier palabra, más. Tienes toda la razón, por ejemplo, el caso de Bolivia, bueno, ya sabemos que están entre la derecha extrema y la derecha light, Sí. Pero es derecha, o sea, unos te van a robar muchísimo y los otros te van a robar mucho, no hay mucha diferencia,
Y ahora todo lo que construyó el MAS va para atrás. Es lo que va a pasar en Bolivia. Ya se acabó. Eso se acabó. En el caso de Ecuador, vemos, es impresionante cómo, si uno analiza cómo tomó las cosas Rafael Correa, cómo las dejó, porque las tomó muy mal y las dejó muy bien, y ver ahora todos los gobiernos de derecha, que ha habido tres, que no le pueden echar la culpa a la izquierda, porque son tres gobiernos ya de derecha los que han destruido el país. Lo han hecho como Haití. Han convertido a Ecuador en Haití. Esa es la verdad. Los están acabando con todo Ecuador. Están en un proceso de descomposición impresionante. Hay que ver lo que está pasando en Argentina. El daño que hizo Milei en más de año de gobierno, sale hasta el 27, o sea, todavía les queda un buen rato de Milei, pero ya se le metió un buen susto con esas elecciones que fueron muy especiales en Buenos Aires, y ahora con lo que ayer el Congreso le tumbó, cuando él quería acabar con la financiación estatal para la educación, para discapacitados, en fin, van para atrás. O sea, aparentemente el pueblo argentino ya despertó, pero ¿a qué costo? Es lo que hay que ver. O sea, el costo es muy grande, incluso el que está pagando ahorita Brasil y el que puede seguir pagando, porque si llega a la derecha, van a regalar PDVSA, se van a quedar con ella. La van a, la Shell, la empresa que tú quieras, disfrazada, creada, como, pero ellos van por eso. Y a la derecha, a Bolsonaro ni a ninguno de derecha le importa venderlo porque les dan dinero, los asocian. Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el pueblo? O sea, es terrible, no esto, terrible. Y eso seguro una cosa, que nuestra mente y nuestro corazón está con Venezuela. Quien habla hoy que está neutralidad en la cuestión de Venezuela está con Estados Unidos. No hay como ficar assim impune a uma situação em que defenda, passa na defensa, como hizo el presidente Lula, de que está neutro. Es un peligro, No, no, peligro. es un peligro, como, bien como Petro dijo, yo no estoy de acuerdo con Venezuela, pero no invadan Venezuela porque prácticamente dijo, nos invaden a nosotros, entendió él eso. Él lo está entendiendo porque es lógico, van por uno, van por otros. Tuvimos recientemente una charla con el diputado Tortolero, que es un diputado muy conocido allá en Venezuela, y le dijimos, eso, ustedes no están solos, si los atacan, los están atacando a todos y vamos a responder. Vamos a responder, porque no podemos permitir eso. Van por uno, van por todos, porque así es. Si van por uno, van por todos, y no nos podemos permitir eso. No se vale, no es correcto. ¿Y solo para qué? Para saquear. Lo que está pasando en Palestina. Lo que quieren hacer en Venezuela es lo mismo, saquear. Y en México también. En mi país también. Le tienen miedo, porque hay muchos mexicanos allá. Y acá somos 130, y de esos 130 a lo mejor 30 millones no sirven, son vendidos a la derecha. Pero 100 millones sí están. Sí le entramos si hacen relajo. No los vamos a dejar en este caso. Torquino, te agradezco de veras esta charla. La mayoría de las charlas que hacemos no tienen final feliz. No tienen final feliz porque América Latina es un territorio en disputa y la lucha es diaria. Y tú lo sabes. Sí. Es diaria. Y de repente vemos quién traiciona, quién nos queda mal, quién se vende simplemente para decir que tiene dinero en Estados Unidos o tiene casa en Miami y vive ese modo de vida que cuando ellos quieren te lo quitan. Ahí están muchos funcionarios mexicanos que, que están en Estados Unidos y la mera hora los meten a la cárcel y les quitan el dinero. O sea, ellos deciden eso porque ellos son los que controlan eso, ¿no? Algo tiene que pasar y algo tiene que cambiar, pero esperemos que esa unión que estás diciendo tú se dé. La lucha. Nuestra felicidad es la lucha, es nuestra vida. Entonces somos felices. Estamos del lado cierto de la historia. Exacto. Estamos del lado correcto y cierto Correcto. de la historia. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo para tener esta charla dura, triste, Necesaria. pero necesaria. A veces es la única forma de poder reaccionar, tener un shock así. Sí. Y estamos en contacto. Te buscamos después porque nos interesa saber qué va a pasar en Brasil. Muchas gracias. Muchas Estamos gracias. en contacto. Gracias, el agradecido soy yo.